Bom dia, meus caros irmãos e meus caros irmãos e irmãs, alunos, alunas da Escola Dominical. Mais uma vez temos a grata alegria, né, de podermos nos encontrar, como tem sido regularmente, todos os domingos em Escola Dominical. As diferentes classes, diferentes professores, em adoração com o culto, com o nosso pastor, e a igreja continua, apesar de em distanciamento, graças a Deus, continua se alimentando da palavra, não é na fonte que é nosso Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Antes de qualquer outra palavra, queremos estar orando e agradecendo a Deus por esses momentos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo esteja nos ministrando, nos inspirando, Senhor, dando sabedoria, verdade, transparência, Senhor, autoridade e poder, para no teu nome, Senhor, podemos ser instrumentos para abençoar tantos irmãos e irmãs, para a edificação da igreja e de cada um de nós. Eu te agradeço e peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, a nossa irmã Silvana, né? Ela já iniciou há 2 domingos atrás, agora baseados na revista da editora Angular da Igreja Metodista, a revista de escola dominical em marcha, que está com o tema Maturidade Cristã, Fé, Experiência, Convivência. Não é? E a primeira lição com a nossa irmã Silvana versou sobre o tema bastante interessante, não é? Crescer não é preciso, mas preciso não no verbo precisar, mas crescer não é algo exato, não é? Mas o Senhor vai trabalhando com cada um em especial, cada um nas suas experiências, na sua busca, na sua comunhão e na vontade do Senhor, nos seus propósitos, não é? E cada um vai crescendo. O importante é que cada um esteja de maneira verdadeira, crescendo, não é? Na fé, na comunhão com Deus, em direção à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Não é? E hoje a lição para nós, ainda dentro da questão da maturidade, do crescimento cristão, o tema é graça divina e resposta humana. Eu diria melhor ainda, a resposta humana à graça divina. Então nós queremos estar pensando hoje, possivelmente no domingo que vem também, continuemos a refletir sobre a mesma temática. O versículo base, não é, para todo o estudo está em Filipenses capítulo 2. Vários versículos, de maneira mais especial aqui agora, o versículo 12. É Paulo exortando a igreja de Filipos, não é? A igreja aos filipenses, ele exorta da seguinte maneira: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com tremor e temor. Bem, a comunidade de Filipos, ela é a primeira comunidade, primeira igreja, não é? A comunidade europeia fundada pelo apóstolo Paulo. E ele mostra aqui na sua exortação a sua preocupação com o desenvolvimento dos crentes daquela igreja, não é? A sua preocupação com a não estagnação daqueles irmãos que foram alcançados pela graça, pela pregação do Evangelho, mas que agora precisam
têm a necessidade fundamental de continuarem amadurecendo a sua fé durante o que o próprio apóstolo chama de carreira cristã. Bem, ele usa então o termo permanecer. Permanecer, não no sentido de ficar parado, não é? Permanecer sim naquela fé, naquela mensagem do evangelho pura, inicial, naquela verdade, nesta verdade, melhor dizendo, permanecer no fundamento que é Jesus, a rocha eterna. Mas não permanecer no sentido de ficar parado, mas permanecer produzindo frutos, crescendo, não é, em direção a essa maturidade, não é, trabalhando para o desenvolvimento da própria salvação. Não que possamos fazer algo que nos faça digno desta salvação, mesmo porque a salvação é nos dada pela graça, mas ela é uma graça dinâmica que vai produzir em nós os frutos do Espírito Santo, como sinal de nova vida, do novo nascimento. Percebe, meus irmãos? O verbo que é usado no grego, no original, é uma palavra bastante estranha, katergazomai. Katergazomai, que é traduzido então pelo verbo desenvolver. Desenvolver, não é? Operar, efetuar, realizar, agir. Percebe? Então é uma dinâmica, é vida, não é estagnação. Deus é vida, não é? Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nosso Deus é um Deus atuante, a graça é operante. Então a igreja precisa, o Espírito Santo espera que a igreja amadureça, cresça dia a dia em direção à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então a palavra de Deus mostra a salvação não como algo estanque, não é? Mas como algo que é contínuo, um processo contínuo, constante. Bem, eu penso então, nessa introdução que estamos fazendo a essa lição nova de hoje, não é? Que fica implícita uma grande questão e outras subsequentes a esta, que é, por exemplo, afinal, se somos salvos pela graça, isto é, pela misericórdia de Deus, por que então o apóstolo determina aos filipenses a responsabilidade pessoal de desenvolver a própria salvação? Como que nós podemos compreender esta colocação do apóstolo na palavra de Deus? A outra questão que eu gostaria de estar provocando aqui para nossa reflexão maior é: há uma resposta a ser dada à graça divina? Deus espera uma resposta de nós? Em que consiste essa resposta? Essa nossa resposta a Deus, a nossa resposta ao Deus de toda a graça. Que resposta seria esta? Afinal, temos participação no processo de salvação? Afinal, qual é essa nossa participação na graça misericordiosa de Deus? Afinal, a graça não é gratuita? Bem, é importante que nós estabeleçamos, deixemos bem claros 2 pontos. Para isso, nós queremos estar nos apoiando nos sermões de João Wesley, né, que são citados também neste livro de Hope Owsley, né, Caminhada Diária, 366 reflexões
inspiradas nos textos de John Wesley. Não é? E aí o primeiro ponto que precisa ficar bem claro para nós, bem reativado, reavivado, é que, de acordo com Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Estás, porventura, ainda estabelecendo ou procurando estabelecer a tua própria justiça? Deus, ele tem misericórdia, não porque sejamos dignos dela, mas porque sua compaixão não tem fim. Não porque somos justos, mas porque Jesus Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados. Nada, absolutamente nada em nós pode nos assegurar o perdão de Deus. Nada há a alegar ou oferecer, a não ser somente os méritos do Filho Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Então, primeiro ponto, que não há o que discutir. Somos sim salvos somente pelos méritos do sacrifício, da oferta feita pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, há também um segundo ponto que é abordado por Wesley e que Paulo nos dá a entender muito bem nesse texto aos Filipenses, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Baseado em Wesley, podemos dizer o seguinte: é indubitavelmente certo que há um arrependimento e uma fé que são mais necessários no começo, no início, a saber, o arrependimento que consiste na profunda convicção de nossa pecaminosidade, nossa culpa e nossa impotência. É fundamental este primeiro momento de encontro, não é? De compreensão da verdade de Deus, não é? Pela cruz de Jesus. Então, aquela consciência, aquela tristeza pelo nosso estado de pecado, a nossa indignidade, não é? Então, com fé e essa consciência de arrependimento e sentimento, nós então nos entregamos ao plano da graça divina. Mas há também um arrependimento e uma fé que se exigem após termos crido no Evangelho, em todo esse estágio que agora é desencadeado a partir da nossa conversão. E aí, então, de acordo com essa consciência, com essa fé e este arrependimento, sempre na nossa consciência, nossa submissão, nossa obediência a Deus, não é? Na sua palavra da verdade, correr então a carreira que nós chamamos de carreira cristã, a carreira que nos está tão proposta daqui para frente. Percebem, meus irmãos? Então, que fique bem claro para nós essa questão da salvação vista como um processo que desencadeia, não é? a santificação. Então, nós vemos a graça divina como salvadora, justificadora e agora santificadora. Percebe, meus irmãos? Então, precisamos estar deixando bem claro esses conceitos, a doutrina pura dos apóstolos. Então, esta graça, ela passa a atuar na vida humana, não é? À medida que nós, então, nos entregamos naquele primeiro momento e a cada dia, então, renovamos a nossa comunhão com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo, não é? Então, fica claro para nós que essa graça, ela é salvadora, ela salva, ela justifica, mas ela também santifica. Eu não posso, meus irmãos,
não é? Estar a cada dia pedindo a Deus perdão pela multidão dos meus pecados, não é? Porque aquela multidão de pecados foi perdoada naquele momento em que a graça nos é apropriada, não é? E agora então a cada dia, como diz a própria palavra, dia a dia, não é? De glória em glória, a vereda do justo, até ser dia perfeito. Então é a cada dia uma vida nova com Deus, renovada, os nossos votos, a nossa entrega, a nossa disposição. Que fique claro para nós, meus irmãos, talvez a princípio nós precisemos nos disciplinar muito, nos aplicar bastante, para que nós possamos compreender de uma maneira profunda o que o Espírito Santo nos está falando por esta palavra registrada aos Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação. Bem, isso fica claro também quando nós lemos Paulo aos Efésios, no capítulo 4, lá no 12 ao 14, ele diz assim, essa carreira, não é? Esse processo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças. O apóstolo Paulo sempre ele retoma esta questão. Ele diz de certa feita, estive com vocês e tive que tratar de vocês como meninos na fé, porque vocês ainda têm brigas, desavenças, ciúmes, desentendimentos entre vocês, não é? Então, espera-se de nós, meus irmãos, uma resposta de santificação, de aperfeiçoamento, e é nesse sentido que a palavra de Deus nos exorta. O foco nosso, então, neste domingo e no próximo domingo é nessa questão que a graça salvadora, ela atua, ela passa a atuar em nós, naquela experiência inicial de salvação, quando nós cremos no sacrifício vicário de Jesus para nos dar o perdão e a vida eterna, não é? Mas que prossegue atuando no nosso processo de amadurecimento, mediante uma resposta positiva, uma resposta responsável da nossa parte, uma resposta participativa, não é? É uma participação nossa no plano gracioso e generoso e misericordioso de Deus. No dizer de Randy Maddox, eu não sei se é assim que se pronuncia corretamente o nome, me perdoem se eu errei, mas ele fala de uma resposta positiva, a ação da graça divina, ela não se dá sem uma participação humana responsável, não é? Eu preciso entender que sem a graça divina, mas também sem esta atitude responsável, não é? Nossa, a graça de Deus não encontra espaço para operar em nós. Tanto é que a palavra diz em outros momentos, não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, não entristeçais o Espírito de Deus, não é? Que intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Bem, meus irmãos, nós podemos ler lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7, 8, 12, depois os irmãos podem ler tudo. Diz assim, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau,
e descrente que se afaste do Deus vivo. Então, assim, irmãos, a expectativa do Espírito Santo de que nós tenhamos uma resposta positiva à graça salvadora, justificadora e santificadora de Deus, quando a palavra diz: desenvolvam a vossa salvação. Como dissemos há pouco, Wesley diz: há um arrependimento e uma fé inicial, mas há também depois um arrependimento e uma fé constantes que se renovam a cada dia diante de Deus para o nosso crescimento, não é? E o que nós podemos identificar como carreira cristã. Aliás, nós vamos ler Paulo lá na carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então o apóstolo Paulo está assim com consciência plena de que ele correu bem a carreira que lhe foi proposta, não é? No encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Bom, nessa fala de Paulo fica então bem clara a nossa participação. E é isso, meus irmãos, que nós temos que orar e pedir a Deus no último dia em que o Senhor for colher a nossa vida, para junto dele, de nós olharmos e dizer, como disse John Wesley no último momento da sua vida: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, é isto que nós estamos falando hoje para uma igreja que corre o risco, meus irmãos, neste século XXI, de cair na estagnação, no comodismo, no conformismo, não é? E se afastar de Deus, como nos exorta a carta aos Hebreus, não é? Aliás, há um pensamento de muitas pessoas, não é? Da humanidade, que dizem: ora, se Jesus então morreu pela humanidade, já pagou, não é? O preço, então eu não tenho que me preocupar com mais nada, não é? E aí mesmo aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho e nem se deixaram envolver por ele, já estão salvos ou estariam salvos, porque Jesus morreu por todos. Não é essa coisa simplista e superficial. Nós precisamos compreender que há uma resposta a ser dada por nós, por cada um de nós. O que resposta eu estou dando como igreja, como crente, não é? Como crente, que resposta eu estou dando ao chamado de Deus? Para que Ele tem me chamado, eu tenho respondido sim? É isto que nós estamos falando, meus irmãos. Desenvolver a sua salvação. Há uma responsabilidade de buscarmos no próprio Deus da graça, no Deus gracioso, com temor e com tremor, as ações, os frutos do Espírito Santo, não é? Dos dons. E sermos, então, maduros, amadurecidos, não é? Objetos de toda a graça salvadora, justificadora e santificadora. Melhor dizendo do que objetos, alvo, não é? Do próprio Espírito Santo, não é? Sermos alcançados dia a dia pelo amadurecimento da nossa fé, da nossa vida com Deus. Bom, então é dessa forma que Wesley diz: não há mérito em nós, não há mérito em nós, porque ele vai dizer lá aos Filipenses, os irmãos continuando a ler o texto lá de Filipenses 2, né? E diz: porque o mesmo Deus é o mesmo Deus que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Então, meus irmãos, isso que é maravilhoso, eu tenho, não é, de responder a um Deus tão gracioso que me habilita às ações,
me habilita a cumprir, a realizar as ações, não é, que Ele espera de mim. Então, a palavra diz: se Deus não poupou a anjos, como não poupará aqueles que negligenciarem tão grande salvação? Porque a bondade de Deus é que Ele chama e capacita a tantos quantos Ele chama, não é? A própria fé é dom de Deus, não é? Então, nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos, essa maturidade da nossa fé. Estamos caminhando para o final do nosso estudo de hoje, não é? E queremos dizer o seguinte: é com temor e com tremor, não é? Que nós então, dia a dia, nos conscientizamos da nossa pequenez, da nossa limitação, não é? Mas ao mesmo tempo também da grandeza, da soberania, da bondade do Senhor, não é? Da eficácia da sua graça, não é? De saber que Ele me capacita a querer e ao mesmo tempo a realizar aquilo que Ele quer que eu queira, não é? Então, eu preciso entender que Deus desperta o ser humano, como Jesus disse: e eu enviarei a vós o Espírito Santo, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, ele vos guiará em toda a verdade. Está lá em João 16, não é? E aí então o ser humano responde a este despertamento por meio de ações que o próprio Deus o habilita para desenvolver. Aí está a grandeza de um Deus amoroso que nós temos, não é? Não há como nos desculparmos diante de Deus por não corresponder, por não nos comprometermos com a sua vontade para a humanidade, para cada um de nós. Bom, resumindo, não é, que fique para nós isto, né? Há uma resposta, sim. A graça de Deus exige de nós uma resposta. A graça salvadora, justificadora, santificadora de Deus em Jesus Cristo. A cruz de Cristo espera de nós uma atitude de arrependimento, uma postura de fé, não é? Uma atitude responsável em meio a todo o processo de salvação, de santificação, de justificação, da ação da graça divina, uma disposição nossa de buscarmos este Deus, este Espírito que nos capacita, que nos reveste de dons, que produz em nós frutos para a vida eterna. Há uma disposição nossa, deve haver essa disposição de busca de resposta com temor e com tremor, como Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2. E aí as consequências ele vai citando no próprio texto: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, meus irmãos, a Igreja Santa que está sendo preparada para o encontro com o noivo, imaculada, sem manchas, não é, como o noivo diz em Apocalipse. É essa igreja que Jesus vem buscar, a igreja lavada, santificada pela ação, não é? Da graça divina, mediante a nossa resposta positiva, não é? Disposição, uma atitude responsável de querer também fazer a vontade de Deus, mesmo porque Ele está efetuando em cada um de nós, desde que nós nos tenhamos entregado a Jesus pela fé, não é? No seu sacrifício, nos apropriando da salvação que Ele nos oferece, e a dia, não é?
E aí, ai de nós, se estivermos endurecendo o nosso coração e não abrindo a porta para que Jesus permaneça no nosso coração, como ele dizia em Apocalipse, e ceando conosco e nós com ele. Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.